Olá, sejam muito bem-vindos à terceira e última aula da semana da matemática para o Enem, onde você está aprendendo a estratégia completa para que você vá muito bem na prova de matemática do Enem. Nessa terceira aula, a gente vai falar sobre como resolver a prova do Enem estritamente, ou seja, não sobre técnicas de estudo para o Enem, não sobre o que estudar para o Enem, mas sim como resolver exatamente a prova do Enem. Vou dar a estratégia completa para isso nesse vídeo. E isso vai servir também, embora eu vou falar mais sobre coisas relacionadas à prova do Enem, isso vai servir também para os simulados. Por causa que uma ideia que vocês têm que aplicar nos simulados é que os simulados devem ser feitos, né, de preferência, em condições iguais ou até piores do que o dia da prova. Porque se tu não simular as condições adversas do dia da prova, na hora da prova tu não vai ter resistência para superar essas situações. Então é importante vocês treinarem em condições parecidas com o dia da prova, né? Principalmente em relação ao tempo. Não adianta tu fazer o celular demorar 10 horas para fazer. Na hora tu não vai ter 10 horas para fazer a prova. E a mesma coisa com o ambiente em que tu faz a prova. Não adianta muito fazer a prova numa cadeira confortável, com ar-condicionado, com, sei lá, água gelada. Na hora da prova tu vai, provavelmente, né, tu vai ter um calor de 40 graus. Provavelmente não vai ter ar-condicionado, talvez nem tenha ventilador, numa cadeira desconfortável, numa mesa pequena, ah, que tu não consiga nem sentar direito. Provavelmente vão ser essas as condições do dia da prova. Então não adianta tu simular uma condição hum, simular com condições favoráveis que na hora da prova tu não vai ter. Então é importante simular as condições do dia da prova. Agora, começando de volta a falar sobre as estratégias, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, antes do dia da prova, né, na preparação para o dia da prova, é ver o local de inscrição, ou seja, o local que a gente vai fazer a prova, para que você programe qual caminho tu vai tomar, em que meio de transporte tu vai usar para chegar lá, né, quanto tempo demora, para que daí tu consiga planejar, né, em que horas tu consiga ver, né, de acordo com o horário que tu sair, que horas tu vai chegar lá, para saber mais ou menos que horas tu vai ter que sair de casa. E também vai outra dica, tu tem que chegar cedo, né? Não dá pra ficar chegando no horário, né? Isso não dá, né? Tem aquela coisa, os atrasados, nem, não dá pra tu ser um deles, né? Então tu tem que chegar, né, cedo, né? Chegar horas antes, de preferência, para não ter certeza que não deu nenhum, mesmo que surja um grande imprevisto, não dê nenhum problema. Então, chegar cedo, né? Se preparar, ver como é que tu vai chegar lá, né? Ver o caminho para que tu consiga planejar para que tu consiga chegar cedo, né? Então, é importante tu planejar isso para chegar cedo no local. Outra coisa, o que tem que levar? Bom, tu tem que levar caneta preta, né? Caneta preta, Bic simples, né? E caneta preta transparente. Antes podia levar caneta azul, mas agora é só caneta preta. E de preferência, né, levar várias, né? Levar 3 ou 4 para ter certeza. Não precisa levar, tipo, 10 canetas, mas sim, de 3 canetas já é mais que suficiente para que tu vai usar no dia da prova. Para caso não dê problema e tal, 3 canetas, 3 ou 4 canetas é suficiente. Canetas pretas transparentes, Bic. E, bom, identidade, né? Tem que levar identidade. Não é preciso levar o cartão de inscrição, até onde eu sei, mas é bom levar, porque vai que tu se perde, não lembra a sala, é bom levar o cartão de inscrição. O que tu tem que levar também? Bom, tu tem que levar comida, né? E primeiro, em relação à comida, a primeira coisa que a gente precisa lembrar de levar é a água, né? A água, né? Manter-se hidratado durante a prova é fundamental. E, bom, para isso não vai precisar. Assim, levar algumas garrafas d'água é mais que suficiente para a hora da prova. E até onde eu sei tem que tirar o rótulo, eu acho. Porque daí às vezes complicam com o rótulo, porque pode ter alguma coisa escrita e tal. Então, de preferência, não só em relação à água mineral, mas em todas a, a comida que tu trazer, tirar todos os rótulos, tirar todas as embalagens, deixar só a comida em si, né? Por exemplo, uma barra de cereal, tirar o pacote da barra, se for possível, né? E para não ter problema, né? E, bom, o que tu vai levar exatamente de comida? Água, como eu disse, e eu acho, assim, em relação à comida, que a comida ela deve ter energia, né? Não adianta levar sei lá, um alface, uma coisa que não vai te dar energia. E também não é complicado tu levar alguma coisa muito barulhenta, muito que cheira muito
quebradiça, que pode dar muita sujeira. Enfim, é bom não complicar nisso aí, levar alguma coisa que dê energia e não suje muito, seja simples de abrir, não dê barulho. Eu recomendo, né? Eu recomendo, não é uma regra, tem que seguir, mas eu recomendo, assim, tu levar, sei lá, banana e chocolate, sabe? Levar banana e chocolate. Banana porque, assim, é uma comida que dá energia e é uma comida, assim, bem simples e é uma fruta bem simples que não vai dar problemas de sujar e tal, de sujar a tua prova, porque se tu levar, sei lá, um cachorro quente, vai sujar tudo, né? Não dá pra levar um cachorro quente. Então tem que ser uma coisa simples que ao mesmo tempo dê energia, né? Dê energia pra tu fazer a prova. Eu recomendo muito algo como uma banana ou uma barra de cereal. E também em relação à roupa que tu vai ir, é bom tu ir numa roupa que faz sentido pro dia que vai estar, né? Pra temperatura que vai estar, né? Não faz sentido tu ficar é, gastando energia, né? Se desgastando, sei lá, indo de calça num calor de 40 graus. Não faz sentido. Tem que ir numa roupa que seja adequada, né? Numa roupa que faça com que tu se sinta confortável no momento da prova. Não uma roupa que te faça perder mais energia, que te faça te desgastar ainda mais. Tem que ser uma roupa ah, que seja adequada para o dia da prova. Se for calor, faz uma bermuda e tal. Eu sei que essas coisas que eu tô falando são coisas, tipo, parecem, bobas, assim, o que importa, parece que o que importa é tu saber fazer, parece que importa o conhecimento, mas assim, se tu não se negar nessas coisas práticas, às vezes, sei lá, o cara é um gênio e sabe fazer qualquer questão, mas daí o cara não leva comida, né? Não se atenta a essas coisas mais práticas, e daí vai mal, sabe? Vai mal pra uma coisa prática. Então, tantas coisas mais práticas, mais simples, são importantes como tu também, né? As coisas mais... o conteúdo, né, que tu estudou é importante. Porque se tu tiver um conteúdo, mas não tiver agilidade na prova, tu não vai conseguir fazer as questões. Se tu tiver o conteúdo, mas sei lá, tu não levar identidade, tu não vai conseguir fazer, tu não vai nem fazer a prova. Então é importante tu se preocupar nessas coisas que parecem ser de pouca importância, mas na verdade também são importantes. E, bom, tu tem que, como eu disse, cara, transparente, identidade, não precisa levar o cartão de inscrição, como eu disse, mas é bom tu levar um número de... Tu tem, né, que saber o teu número de inscrição. E máscara, né, como a gente tá na pandemia, tem que usar máscara. Eu acredito que eu tenha abordado tudo em relação à preparação para o dia da prova. Falei sobre comida, falei sobre vestuário, falei sobre o que tem que levar, falei para se programar antes, eu acho que eu já falei de tudo. Agora sobre o dia da prova, né? Agora sobre o dia da prova. E vejo que eu tô falando tanta coisa. Eu vou falar tanto coisas mais práticas, como a maioria das coisas que eu falei até agora, tanto coisas mais do conteúdo assim, como resolver questões e tal, porque essas duas coisas são importantes. Então às vezes o que eu tô falando parece ser uma coisa boa, mas quando tu vai lá, essa coisa boa faz total diferença na hora da prova. E, bom, continuando, a primeira coisa que a gente tem que saber, né, quando a gente entra, é onde a gente deve sentar. A gente deve sentar no local mais no fundo, a gente senta no local no meio, onde deve sentar. E eu acho melhor, né? Eu acho melhor, né? Tu sentar na frente. Tu sentar na frente. Por quê? Porque quando tu senta na frente, tu não olha o que tá acontecendo ao redor, né? Tu não olha o que tá acontecendo ao redor. Isso faz com que tu fique muito mais focado, né, na tua prova. Porque quando tu senta lá no fundo, às vezes parece que é mais vantagem estar no fundo porque ninguém tá te vendo, mas pelo contrário, tu acaba vendo todo mundo. Aí tu fica distraído, porque tudo que acontece, tu vê porque tu tá no fundo. Enquanto que se tu estiver lá na frente, eu tô só focando na tua prova. Então é melhor, eu acredito que seja melhor tu sentar na frente. Se for possível, senta na frente. Porque aí você olha pra tua prova. Tu olha pra tua prova, foca na tua prova, não você fica se preocupando com os outros, porque tu nem vai ver os outros, só foca na tua prova, eu acho melhor tu estar na frente. Ou também, né, tem que ver o ambiente que tu tá. Por exemplo, se tu vê que no ambiente, né, numa parte da sala vai ter muita luz, muito sol, que acaba atrapalhando a resolução da prova, acaba atrapalhando a visualização da prova, tu sendo um lugar mais pra trás, né? Tem que ter essa estratégia, né? Ou, por exemplo, se tem ar e o ar fica muito forte em algum lugar, tu sai de perto. Ou um lugar que o ar não chega muito, e tá um dia de calor, daí tu vai mais perto do ar. Então é importante essa sacada, né? Às vezes é coisa, você tá colocando, mas pensa, né? Qualquer ponto que ajude tu ser aprovado é bom. Então, é bom tu ver o local, né? Ver a sala e sentar num lugar que te ajude a resolver a prova, né? Tu tem que
maximizar as suas chances de resolver a prova, em todos os sentidos, desde coisas mais práticas até de coisas mais evidentes, como estudar, como saber a matéria. Então, tu tem que fazer com que tudo auxilie tu ir bem, né? Como se fosse, sei lá, um, um carro de Fórmula 1, sei lá, ele tem toda a aerodinâmica para que tu consiga aproveitar ao máximo na velocidade do carro, sabe? Então é basicamente isso, tu usar tudo o que tu puder usar a teu favor, né? Que não seja trapaça, usar tudo que tu puder usar a teu favor bem bem, sabe? Então, se tu tem a oportunidade de sentar num lugar melhor, você entra. Agora falando mais sobre a prova em si, eu acredito que uma estratégia que funciona muito para a prova do Enem, né? Para tu não cansar muito na hora da prova, é tu dividir a prova em partes. Porque quando tu olha ali, eu tenho 90 questões para fazer. É muito cansativo tu pensar assim. Eu tenho 90 questões para fazer. Mas aí, se tu pensa diferente, se pensar, eu não tenho 90 questões para fazer. Eu tenho 9 blocos de 10 questões. Então, o que eu preciso fazer? Por exemplo, tu tá no primeiro bloco. Tu faz 10 questões. Tu não se preocupa que tu vai ter que fazer 90 questões. Não. O que tu tem que fazer é 10 questões. E depois o segundo. Tu tem que fazer 10 questões. Ou seja, não se preocupar com, eu tenho que fazer 90 questões. Não. Neste momento, nesta hora, eu tenho que fazer, sei lá, 20 questões. Na outra hora da prova, eu tenho que fazer mais 20 questões. E na outra hora, mais 20. Ou seja, dividir em partes, dividir em etapas. Por causa que, quando tu olha o desafio como um todo, fica difícil. Mas se tu divide esse desafio em partes e focar nessas partes, fica bem mais fácil, né? Tu pensa, ou seja, tu não pensar que tu tem que fazer 90 canções, mas pensar que tu tem que fazer, sei lá, ah, 9. Tu tem que fazer 9 vezes 10 questões. Aí tu faz 10 questões, dá uma paradinha, faz outras 10 questões, dá uma paradinha. Aí tu consegue ter muito mais resistência, né? Porque tu não tá pensando que tu tem que fazer 90 questões, tu tá pensando que tu tem que fazer 10 questões. E depois mais 10 questões. E depois mais 10 questões. Aí fica muito mais simples de resolver a prova. Ainda mais se tu atrelar essas pausas a uma recompensa. E aí que entra o chocolate. O que tu vai fazer? Tu vai dividir a prova em partes, né? Seja blocos de 10 questões, blocos de 15 questões, que seja, o que tu achar melhor. Aí depois que tu acaba cada bloco, tu come um pouco de chocolate. Isso vai te dar uma recompensa, porque daí tu vai pensar, daqui a 15 questões eu vou comer chocolate, então eu vou fazer da melhor forma possível essas 15 questões, porque depois eu vou comer o chocolate. Daí tu faz um certo reforço positivo no teu cérebro para que tu consiga continuar fazendo a prova. Além de que quando tu come chocolate, tu também aumenta a tua concentração, aumenta o teu foco, então é bom para isso também. E, bom, em relação a essas pausas, né, essas pequenas pausas, tem que ser pausas curtas, né? Tem que ser pausas curtas porque não tem muito tempo da prova. Então, nessas divisões que tu vai fazer em blocos de questões, tu faz pausas curtas, né, só para dar uma descansada um pouco, de 1 a 2 minutos, e depois faz as questões. Ou seja, faz 15 questões, come chocolate, fica 2 minutos, né, recuperando energias e vai de novo. É claro que em algum momento tu vai ter que fazer uma pausa maior, né, para ir no banheiro. Mas tem que ser. Essa pausa grande tem que ser apenas uma, sabe? Porque se tu fizer muitas pausas grandes, tu vai ter tempo de fazer prova. Então, várias pausas pequenas, né? E no máximo 2 pausas maiores de 10 minutos ou 15 minutos para ir no banheiro. Porque em algum momento tu vai precisar ir no banheiro. Então, é isso, sabe? Dividir a prova em partes para diminuir o cansaço, usar esse esquema da recompensa para que tu tenha mais foco na prova e a prova se torne menos cansativa, e fazer pausas, né, fazer várias pausas pequenas e 1 ou 2 pausas grandes para ir no banheiro, porque não tem muito tempo na prova. Se tu fizer várias pausas grandes, dá 1 hora. Então tem que ser 1 ou 2 pausas grandes. Bom, em relação ao primeiro dia, muitos se perguntam em que prova começar a fazer, né? Se começa por redação, por linguagens, por humanas. Eu recomendo, né? O melhor seria começar por redação. Por quê? Porque redação, em primeiro lugar, ela é a que mais pontua, né? É a que geralmente mais pontua.
E segundo porque se tu fizer a redação, tu talvez consiga chutar as questões, enquanto o contrário não é verdade. Se tu conseguir fazer as questões muito bem, tu não pode chutar a redação. Enquanto, enfim, é isso, né? Se tu fizer a redação, tu ainda pode chutar as questões. Mas se tu fizer as questões e não der tempo pra redação, tu não pode chutar a redação. Tu pode até escrever ali, mas tu vai mal, né? Então é importante garantir, né, a redação por isso, porque tu não, se tu não der tempo pra redação, tu não pode chutar a redação. Enquanto se tem menos tempo pra fazer as questões, tu pode fazer mais rápido as questões, tu pode chutar, então. Agora a gente viu vários argumentos para que tu faça a redação primeiro. Mas tu pode fazer melhor do que isso. Tu pode fazer a redação primeiro e ao mesmo tempo em que tu faz as questões. Peraí, deixa eu explicar. Sabe quando tu vai fazer a redação? Tu tem aquele brainstorming, que tu escreve várias ideias pra... Tu pensa, né, várias ideias pra redação. Aí, nesse processo e no processo posterior, que é tu elaborar mais ou menos na tua cabeça como vai ser a redação, isso, tu pode acabar demorando muito tempo, né, pra ter ideias, né? Pode acabar demorando bastante tempo pra vir essas ideias na sua cabeça. Aí, o que tu pode fazer? Tu pode, que é a estratégia que eu considero a melhor. Tu pode ver o tema da redação, ter algumas ideias, gerar algumas ideias no momento, e se tu já conseguir ver muito bem na tua cabeça como vai ser a redação, já tiver muita ideia de como fazer a redação, tu faz a redação direto. Mas se tu demorar pra ter ideia de como fazer a redação, tu pode fazer o seguinte: tu, tu pode pegar e, depois de ter visto, depois de ficar 10 minutos pensando de como fazer a redação, tu pode pegar e começar a fazer a prova de linguagens. Fazer algumas questões de linguagens. Por quê? Por causa que, mesmo que tu não esteja pensando estritamente na redação, o teu subconsciente já vai pensando na redação. Ele continua pensando ah, ah, em como ter redação. Então, digamos que tu demore 20 minutos para ter uma ideia. Nesses 20 minutos, tu já poderia ter feito várias questões de linguagens que tu já teria a mesma ideia, né? A ideia surgiria também no mesmo tempo, né? Às vezes tu... E às vezes até a ideia surge mais rápido quando tu não pensa nos assuntos. Então, às vezes é melhor tu ficar 30 minutos fazendo as questões de linguagens pra vir a ideia da redação, do que tu ficar 30 minutos esperando a ideia vir do nada. Então, é bom, né? Tu ler o tema da redação, pensar um pouco, se ver a ideia faz, se demorar pra ver alguma ideia, faz a prova de linguagens, porque o teu subconsciente já vai trabalhando em ideias para redação, e tu economiza tempo, né? O tempo que tu demoraria para ver a ideia do nada é o tempo que tu demoraria para fazer várias questões de linguagens e ter a mesma ideia quase no mesmo tempo. Além do que, quando tu lê vários textos, né? Vários textos da prova de linguagens, principalmente, tu consegue ter mais ideias, assim, de palavras que tu pode usar, tu tem ideias, assim, tu já vai fazendo conexões de conteúdos que tu pode utilizar como argumento, então é bom, né, tu fazer essa estratégia, né, tu ler a redação, pensar um pouco e ver. Conseguiu ter uma ideia para redação? Faz direto. Não conseguiu? Faz questões de linguagens e deixa teu subconsciente agir elaborando ideias. Assim tu economiza tempo e tem ideias quase no mesmo tempo, sabe? Bom, é essa a ideia, né? Tu vê a redação, tenta criar ideias, se demorar pra tirar a ideia, tu faz algumas questões de linguagens ou de humanas, e depois tu volta pra redação, né? Quando surgir a ideia, volta pra redação, faz a redação, termina a redação, passa limpo e tal. Aí depois tu volta a fazer as provas. E que provas você deveria fazer primeiro? Né? Que provas que deveria fazer primeiro que se refere também às questões que tu vai fazer antes? Que tu vai fazer no meio da redação. Que provas tu deveria fazer primeiro? Bom, eu acredito que depende muito dos pesos, né? Por causa que humanas e linguagens têm praticamente as mesmas nível de notas, sabe? Elas têm a mesma dificuldade, né, de conseguir pontuação, são provas que tu igualmente tem muita dificuldade de ter ponto. Então, não tem muita diferença em relação a... não tem muita diferença em relação à ordem de importância entre as provas. Seria basicamente os pesos, sabe?
Seria basicamente os pesos, porque são provas que são praticamente pontuam de forma igual, não é que nem uma matemática aí pontua muito, sabe? Humanas e linguagem geralmente pontua parecido. Então, depende muito dos teus pesos, basicamente. Talvez também depende da tua facilidade, né? Porque se tu tiver uma facilidade maior para linguagem, seria melhor fazer linguagens primeiro, né? Se livrar de linguagens primeiro e depois fazer humanas. Eu acredito que seja isso, né? Os pesos, né? O critério seria os pesos e a tua facilidade, fazer primeiro o que tu acha mais fácil. E uma dica muito boa que se encaixa muito bem no primeiro dia, se encaixa no segundo dia também, mas se encaixa muito bem no primeiro dia, que é um dia que tem muito texto, né? Um dia de humanas e linguagem que tem muito texto, é tu não ler o enunciado para depois fazer as questões e tal. Porque assim tu vai demorar muito tempo, tu vai ler o enunciado, ver as questões, voltar no enunciado, não. O que tu vai fazer é ler o comando primeiro, ler o comando e as alternativas primeiro, e depois buscar estritamente a informação que tu precisa saber no enunciado. Ou seja, não ler o enunciado. O foco não é não ler o enunciado, o foco é acertar a questão. O foco é fazer as questões no menor tempo possível. Aí, o que tem que fazer é ler o enunciado depois de ler o comando, porque daí tu vai saber exatamente o que tu precisa pegar, né, de informação do enunciado. Por exemplo, hipoteticamente, claro, a questão não vai ser assim, mas só para dar um exemplo. Digamos que a questão pergunte, né, no comando qual é a idade de um personagem, ou seja, uma informação bem objetiva, bem específica. Não faz sentido tu ler todo um texto de, sei lá, mais de uma página, para depois saber que a pergunta era só isso, sabe? O que tu tem que fazer é primeiro ler o comando, aí tu vê, bom, eu só preciso saber a idade de um personagem. Tu vai lá e procura, né, bem rápido no enunciado a idade. E assim tu faz as questões muito rápido, porque na maioria das vezes tu vai te poupar de ler um enunciado gigantesco, tu só vai ler algumas palavras, algumas informações e deu, sabe? Tu fez a questão, matou a questão. Então é a melhor dica que eu dou pro dia de. Então essa é a melhor dica que eu dou pro primeiro dia. Tu lê o comando para depois fazer as questões. E quando tu lê o enunciado, né? Quando tu buscar a informação no enunciado, buscar de forma bem objetiva, buscando somente aquilo que tu precisa. Se a pergunta for uma pergunta mais objetiva, uma informação mais prática, tu só procura essa informação. Agora, dependendo da questão, se for uma questão mais uma questão mais subjetiva, uma questão mais de interpretação, que tu tem que entender todo o texto como um todo, aí talvez valha a pena tu ler o texto. Mas, de preferência, né, lê o menos possível do enunciado, só lê aquilo que for preciso. Se só precisar de alguma informação, tu procura essa informação, sem nem ler todo o texto. Se precisar ler o texto como um todo, aí tu lê o texto como um todo. Mas não lê o texto desnecessariamente, lê o menos possível e lê o mais rápido possível, focando, né, só nas informações que forem importantes. Se for uma pergunta que remete ao texto inteiro, que tu vê que é um texto difícil, aí tu lê, assim, uma poesia, tu dá uma parada e tal. Agora, se for uma questão mais simples, né, uma pergunta mais simples, tu só lê a informação que tu precisa, né? Tu só busca no texto a informação que tu precisa e deu, sabe? Outra coisa que tu tem que lembrar é que as provas de humanas e de linguagens, elas são muito baseadas na interpretação. São muito baseadas na interpretação. Elas não são somente interpretação. Claro, tem conteúdo. Mas se tu souber muito bem interpretar as coisas, tu consegue fazer a maioria das questões. Tu consegue fazer a maioria das questões e tu consegue uma nota até decente em humanas e linguagens. É claro que se tu quiser gabaritar humanas e linguagens, tu vai ter que estudar e tal, estudar os conteúdos. Mas se tu só precisa de uma nota decente, tu consegue fazer isso só com interpretação. Então é muito importante para essas provas vocês se prepararem, né, se exercitarem a tua interpretação de textos, né? Ler muitos livros, ler livros, estudar gramática também, porque gramática não é só uma coisa chata, assim, que não serve pra nada. Ela serve pra tu interpretar as questões. Ela te ajuda a interpretar as questões. Quando tu sabe que é um objeto direto, quando tu sabe que é um sujeito e tal, quando tu consegue identificar essas coisas na frase, tu consegue interpretar muito melhor os textos. Tu consegue interpretar muito melhor os textos. E isso te ajuda muito para resolver as questões. Agora, entre o primeiro e o segundo dia, muita gente fica
querendo buscar ver o que errou em humanas, ver o que errou em linguagem, fica vendo gabarito, fica vendo resolução de questões. Em relação à resolução de questões, eu acho que não faz o menor sentido, porque tu, entre o primeiro e o segundo dia, tu tem que descansar e tal, não faz sentido ficar procurando a resolução, né? Não faz o menor sentido isso, tu só vai te desgastar, só vai te cansar. Eu não acho que faz sentido isso. Em relação a ver o gabarito, depende, sabe? Depende, porque se tu acha que ver o gabarito do primeiro dia vai te deixar muito nervoso pro segundo dia, não vê. Agora, se tu achar que não ver o gabarito vai te deixar mais nervoso, aí tu vê. Então depende, o que te deixa mais tranquilo, ver o gabarito ou não ver e fazer o segundo dia. Aí que vê o que tu acha melhor, sabe? Eu ficaria, né, muito nervoso caso eu fizesse o segundo dia sem saber o gabarito do primeiro dia. Mas cada caso é um caso. Então tu tem que ver o que é melhor pra ti, se é ver o gabarito ou não. Mas em relação a resolver a questão, aí certamente não faz sentido ver, porque tu só vai perder tempo. Talvez ver o gabarito faz sentido, porque tu vai ter. Talvez tenha mais confiança para os outros dias, pro segundo dia de prova e tal. E justamente por isso que eu ia ver. Mas depende do que tu acha melhor pra ti. Em relação ao segundo dia de prova, a gente tem ciências da natureza e matemática. O que começar primeiro? Geralmente é melhor começar por matemática. Por quê? Porque matemática, ela geralmente demora mais tempo para fazer. E de forma que, se tu ficar muito em humanas, perdão, se tu ficar muito em natureza, tu talvez tenha muito pouco tempo para matemática. Enquanto que se tu fizer matemática primeiro, natureza não demora muito tempo e tu pode fazer as coisas mais rápido. Matemática, tu certamente vai precisar fazer bastante conta. Enquanto que natureza, tu talvez pode interpretar a questão, tu talvez pode fazer a questão mais rápido, tu pode ler mais rápido e tal. Mas matemática, tu vai ter que fazer conta. É uma... tu não pode... tu vai ter que demandar tempo por matemática. Natureza, tu pode negligenciar um pouco, porque natureza tu pode ler o texto, tu pode... enfim, tu pode ler mais rápido, interpretar mais rápido. Se tu souber o assunto na ponta da língua, tu já marca a questão e faz rápido, nem precisa fazer uma conta. Enquanto que matemática, tu certamente vai ter que demandar tempo. Então é melhor tu garantir matemática e depois ir pra natureza e dar um jeito em natureza, talvez tendo que fazer umas questões mais rápido, chutando algumas, do que tu fazer natureza e talvez não dê tempo para matemática. Porque natureza tu pode, por interpretação, chutar. Dar uma chutada ou dar uma resposta que tenha muita chance de ser certa, enquanto que matemática não. Matemática, ou tu faz a conta ou tu chuta, tu faz um chute puro, sabe? Enquanto que natureza tu pode ir mais rápido, ver, saber mais ou menos qual é o assunto e fazer as questões mais rápido. Então, por isso eu acho, pela questão de tempo, é um argumento muito forte para que tu faça matemática primeiro. Outro motivo para tu fazer matemática primeiro é que matemática pontua mais, né? Matemática pontua mais, de forma que se tu conseguir garantir matemática, sei lá, e muito bem tirar mais de 900 em matemática e, e não ir também em natureza, tu não vai ter tanto problema. Agora, se tu ir muito bem em natureza e ir mal em matemática, tu vai perder uma nota muito grande. Mas depende muito também dos pisos, sabe? Todo o argumento que eu te dei até agora pode cair por terra se tu considerar os pesos. Se natureza for um peso muito maior que matemática, tipo 3 para 1, aí tu se preocupa com natureza. Agora, se for o mesmo peso, se for, sei lá, ah, natureza peso 3 e matemática peso 2, aí talvez ainda a matemática pese mais. Então, natureza tem que ter um peso muito maior de matemática para que tu decida fazer natureza primeiro, sabe? Porque tu decida fazer natureza primeiro. E um quarto motivo para tu fazer matemática primeiro é que matemática é geralmente mais cansativo. E quando tu tá começando a prova, tu tem muita energia, tu tem muita disposição. Então, se tu fizer natureza, imagina tu tá lá fazendo natureza, gasta energia,
e depois, sei lá, 3 da tarde, 4 da tarde, tu tem que começar. Tu tem que começar, né, a fazer a prova de matemática. Tu tá lá cansado, não aguenta mais a prova e tu vai lá fazer umas questões muito chatas. Não dá, sabe? Primeiro tu faz as questões chatas de matemática, pra depois ver natureza. Se tu ver natureza primeiro, tu vai estar muito cansado pra matemática, que demanda hum, muito esforço a prova de matemática. Então, a gente viu que muito provavelmente, a não ser considerando essa questão dos pesos, muito provavelmente tu tem que fazer matemática primeiro. Então é isso. Tu faz matemática primeiro porque é ponto a mais, porque é mais difícil, porque é mais cansativo. Outra dica que eu dou que serve tanto pro primeiro quanto pro segundo dia é tu fazer das questões mais fáceis até as questões mais difíceis, sabe? Tu não fazer na ordem da prova, na ordem que aparece na prova as questões. Não, não fazer isso. Tu faz as questões mais fáceis para as questões mais difíceis. E primeiro garante as fáceis, depois vai para as médias e, se der tempo, faz as difíceis. Eu sei que isso é meio difícil de fazer, eu também tenho dificuldade para isso, principalmente em relação à matemática, por causa que é muito difícil tu ver uma questão difícil e daí tu aceitar que tu tem que fazer depois, ó. Muitas vezes dá vontade de, por orgulho, né, tu querer fazer a questão agora e resolver a questão. Mas tu tem que pensar que tu não tá lá pra provar que tu sabe alguma coisa, tu tá lá pra passar no Enem, sabe? Então tu tem que ter essa disciplina de fazer primeiro as fáceis, depois as médias, depois as difíceis. Principalmente por causa do TRI, que é a teoria de resposta ao item, que basicamente faz com que questões mais fáceis tenham mais pontos e questões mais difíceis tenham menos pontos. E como identifica essas questões mais fáceis? Bom, eu não sei muito bem como fazer isso em relação a humanas, a linguagens e outras matérias, não tenho muito conhecimento disso, mas em relação à matemática é bem simples. Tu vai ver, uh, a primeira coisa que tu pode ver é o conteúdo, sabe? O conteúdo da questão. Se tu vê lá probabilidade, logaritmo, se tu vê funções trigonométricas, tu já vê que é uma questão difícil, uma questão média. Se tu vê lá função do segundo grau, tu já vê que é uma questão média. Agora, se tu vê que é uma questão de operações básicas, certamente é uma questão fácil, média é uma questão fácil, porcentagem é uma questão fácil, regra de três é uma questão fácil. Aquelas questões de visão espacial que colocam um objeto e pedem para dizer qual a sombra que esse objeto vai fazer no chão, também são questões bem fáceis. E então a primeira análise é pelo conteúdo que tu pode ver. Uma dica muito boa é tu buscar questões com textos pequenos, porque geralmente são as questões mais fáceis, e mesmo se não forem as questões mais fáceis, elas acabam tendo mais facilidade por causa na TRI, por causa justamente do texto ser menor. Então busca as questões com texto curto. Pode ser que tenha uma questão grande que o conteúdo seja fácil, mas ela acaba se tornando mais difícil justamente por causa desse texto grande e difícil de interpretar. Então busca questões com textos curtos, geralmente o conteúdo é mais fácil, e se não for mais fácil, só pula. Busca questões com texto curto. Outra dica que eu dou é buscar questões que tu vê que tem muita pouca informação, porque geralmente quando tu coloca, sei lá, muita informação, muita coisa, né, muitos dados, geralmente é uma questão difícil. Enquanto tu vê ali tem 3 ou 4 números, geralmente é uma questão mais fácil, uma questão de operação básica, de porcentagem e tal. Então é ver quantas informações a questão fornece. Então é isso, né? Pra ver se é uma questão fácil, tu vê o conteúdo, busca questões com conteúdo mais fácil, busca questões com texto pequeno e busca questões que dão menor número de informações. Então, em relação a questões médias, tu vai procurar questões de geometria, questões de função do segundo grau, função do primeiro grau também, tu vai ter trigonometria, e as questões difíceis geralmente são probabilidade, logaritmo, né, logaritmo e às vezes funções trigonométricas, algumas funções trigonométricas geralmente acabam sendo bem chatinhas. Não todas, mas algumas vezes acabam sendo bastante chatinhas. E é isso, né? Tu vê ali, né? Depois que tu fez as questões fáceis, tu vê. Não é probabilidade, não é logaritmo. Vê também se a questão de probabilidade é uma questão difícil, porque geralmente tem questões de probabilidade e de logaritmo que são fáceis. Vê ali se é uma questão difícil mesmo, se for pula, faz as médias, e depois tu vai para essas questões que tu vê que realmente são difíceis.
A última coisa que eu posso falar sobre estratégia para o Enem é em relação a chute, né? Quando tu vai chutar? Tu chuta quando tu não faz a menor ideia do que seja a questão, quando tu tá no final da prova e não tem muito tempo para pensar. Se tiver tempo, tu pensa, tenta pensar o melhor possível, porque muitas vezes tem questões de humanas e linguagens que tu mesmo, nem sem saber com tudo, se tu pensar, se tu usar o raciocínio, a lógica, tu consegue resolver. Então é bom tu pensar um pouco antes de decidir que não tem jeito e que tem que chutar. E, bom, quando tu vê que não tem jeito, não tem tempo, ou tu não consegue resolver a questão de jeito nenhum, aí tu chuta. E como tu vai fazer? Bom, antes de usar essa estratégia de chute, tu tem que ter feito, né, de forma boa, não pode ter só chutar tudo, né? Tem que ter feito de forma muito bem, né, com grande chance de ter acertado, a maior parte da prova. Sei lá, cada dia tem 90 questões, então tu ter feito umas 70 questões pelo menos é uma boa para tu fazer essa estratégia. Tu vai fazer o seguinte, tu passa limpo nessas 70 questões que tu já fez. Aí tu vê quantos A's, quantos B's, quantos C's, né, quantos A, B, C, D tu teve. Né, quantas questões que tu marcou lá, quantas que tu marcou B e assim por diante. Aí tu vê qual é, né, faz de umas 70, de preferência mais ainda, faz umas 80 questões, e aí tu vê qual é a alternativa que tu marcou menos, sabe? Tu vê a alternativa que tu marcou menos, que tu marcou muito pouco. Por exemplo, se tu vê que tu marcou 20 As e, sei lá, 15 Bs, 20 Cs, também 20 Ds, aí tu marcou, sei lá, 5 Es. Aí tu fez 80 questões e sobrou 10 questões. Essas 10 questões tu vai marcar tudo E. Né? Se é um chute puro, tu vai marcar tudo E. E outra dica que eu dou é, antes de fazer o chute, né, nas questões que tu vai chutar, tu tirar as alternativas mais idiotas, as alternativas que tu vê que não tem como ser essa. Pra daí tu ter mais chance ainda de acertar questões. Então o chute é isso, né? Ver, tirar as alternativas, pelo menos, né? Tirar as alternativas idiotas e, quando chutar, chutar nas alternativas que tu menos colocou na prova. A fim de tu provavelmente conseguir acertar mais questões, por causa que tu vai chutar. Por causa que geralmente as provas, né, de concurso, elas têm uma homogeneidade entre as alternativas. Aí se tu chutar no que tu menos marcou, provavelmente tu vai acertar mais questões. E é isso, acho que dei a estratégia completa aqui, espero que tenham gostado do vídeo. E espero que tenham aproveitado essa semana com bastante conteúdo, entreguei com muito conteúdo de qualidade para vocês. E fiquem por aqui, se inscrevam no canal, me sigam no Instagram e no TikTok também. E continuem, curtam, compartilhem esse vídeo para mais pessoas. E é isso, nos vemos nos próximos vídeos.